Desde logo, existe a formulação da pergunta. Quer dizer que um estudo filosófico destinado a ser escrito, ele deve partir de uma pergunta e, em primeiro lugar, é preciso você provar que essa pergunta tem alguma importância efetiva, não só na esfera objetiva, mas também um motivo pessoal pelo qual você se interessa pela pergunta. E isso tem que ser, note bem, quando eu digo motivo, não quer dizer um pretexto, uma explicação a posteriori. Quer dizer, ele aparece uma pergunta arbitrariamente e depois você inventa uma justificativa. Não. Tem que ser uma coisa que tem uma raiz existencial muito forte em você. Ou seja, você tem que ter um motivo para se interessar pelo problema. Já dizia Ortega y Gasset que os problemas filosóficos eles têm a estrita obrigação de provar que eles são problemas. Quer dizer, não é qualquer pergunta que solta para você que você vai se interessar por ela e dedicar anos da sua vida só porque alguém perguntou. Eu acho que um dos piores motivos, uma das piores causas de corrupção intelectual é esta maldita mania de estudar filosofia por problemas gerais, né? Problemas filosóficos gerais que estão consagrados nos manuais de filosofia, nos programas, por exemplo, sabe? O problema do determinismo, livre-arbítrio, ou o problema de idealismo e realismo, e assim por diante, né? Então, esses temas gerais, pelo simples fato de eles serem gerais, isso quer dizer que eles não têm nenhuma raiz na alma individual. São apenas problemas padronizados, que naturalmente vão ser tratados também de maneira padronizada. Embora esses problemas em si tenham importância e na sua origem fossem problemas autênticos, genuínos, na repetição que se faz deles ao longo da transmissão da cultura filosófica, eles vão se cristalizando, tá certo, em como se fossem perguntas de programa de auditório, né? Então, uma educação filosófica feita nesta base nunca pode levar a nada. Por incrível que pareça, muitas pessoas esperam justamente que num curso de filosofia a gente responda precisamente a esse tipo de perguntas. Quer dizer, que nós peguemos as perguntas filosóficas clássicas e tratemos de cada uma, né? Isso aí eu nunca fiz e eu espero nunca fazer, né? Então, você vê aqui toda a atividade intelectual, ela pressupõe, ela exige, além dos estudos gerais e especiais que são necessários para o conhecimento da matéria, também uma outra condição, que é a percepção correta da situação real onde o estudo está se desenvolvendo. Quer dizer, você não está estudando filosofia no ar, você não está estudando isso no planeta Marte, na estrela Vega, você está estudando num determinado lugar, tá certo? E dentro de uma situação existencial concreta que é a sua. O seu estudo de filosofia não tem uma raiz clara nesta situação, então ele se torna ele mesmo uma forma de alienação. É claro que a filosofia pode dar, vamos dizer, um alívio, né, para a pessoa que está vivendo uma situação, vamos dizer, mesquinha, deprimente, pobre do ponto de vista intelectual, então a pessoa se refugia na filosofia, mais ou menos como o próprio Maquiavel dizia que ele se refugiava da sua vida miserável, trancando-se na biblioteca e lendo os autores da antiguidade. Ou então como Boécio, na prisão, né, tinha a visão de uma mulher que representava a filosofia e ele conversava com ela. Então, todos nós temos essa tentação de nos evadir do mundo real para o reino encantado da filosofia. Acontece que nada de bom se obtém por esses meios. Eu, nas aulas anteriores, que a maioria aqui não assistiu, onde nós estávamos analisando ali a apologia de Sócrates e o diálogo Fédon, nós vimos que a coisa mais característica, mais eloquente do Fédon era o fato de que o homem condenado à morte desenvolveu um diálogo filosófico sobre o quê? Sobre a morte, no mesmo dia em que ele ia morrer. Então, quer dizer, a situação real imediata era a raiz do interesse filosófico, né? Então, Ortega y Gasset dizia que só são importantes as perguntas dos náufragos. Quer dizer, na hora que o sujeito está se afogando, no que ele ainda pensa, né?
Quer dizer, será que você vai pensar em questões filosóficas gerais que estavam no programa da universidade? Não, então existe, mas pode haver, vamos dizer, alguma coisa que naquele momento ainda seja importante para você. Então, como diz o próprio Sócrates, a filosofia é um aprendizado da morte, a filosofia é aprender a morrer, então isso quer dizer que as perguntas filosóficas elas só valem alguma coisa quando elas persistem em face da morte. Quer dizer, o homem que usa a filosofia como um refúgio contra a miséria do dia a dia, ele é apenas um diletante, alguém que está se divertindo com a filosofia ou buscando nela um anestésico, mas não é um filósofo de verdade. O filósofo de verdade, em vez de ele se refugiar da situação mesquinha, né, no mundo encantado da filosofia, ao contrário, ele vai partir da situação imediata, por mais mesquinha e deprimente que seja, e vai tentar descobrir o caminho que leva desta situação até os mundos sublimes da filosofia e também o caminho de volta. Então você tem que unificar as várias esferas da existência, como se você fizesse, né, como no poema do William Blake, o céu e o inferno, né? Você vai do inferno para o céu, ou na Divina Comédia. Né? Então, a filosofia, como demonstra o Dante, está no trajeto inteiro. Né? Tá certo? Então, não adianta você querer se refugiar do inferno no céu, mas é preciso subir de uma coisa até a outra, né? E conservar este senso da unidade do real o tempo todo. Então, inclusive, é uma coisa curiosa, porque muitas vezes bons amigos e bons leitores reclamam que eu fico tratando de assuntos miúdos e mesquinhos, e às vezes, você fica discutindo com idiotas, etc. Eu falo, não, vocês não entenderam o espírito da coisa. Eu jamais vou parar de discutir com idiotas. Por quê? Porque a idiotice é a situação em que vivemos, né? O Brasil é um país que já não tem cultura superior e onde você observa o tempo todo a decomposição da inteligência. Quer dizer, as pessoas vão se tornando cada vez mais burras, até um ponto de chegar à inumanidade. Eu digo, mas esta é a situação. Quer dizer, embora eu esteja aqui nos Estados Unidos, o meu centro de referência ainda é a situação brasileira da qual eu parti, tá certo? E a qual eu estou ligado também pela minha língua, pela presença de inumeráveis amigos meus no Brasil, tá certo? E por um resto de patriotismo, tá certo? Que sobrevive até à morte do país, né? Então, se esta é a situação concreta que nos rodeia, é dela que nós temos que partir. Quer dizer, nós não temos que ter medo de examinar em profundidade a situação mais deprimente, mais amesquinhante que tenha, porque ela é o nosso ponto de partida. Foi nela que nós nascemos, ou é nela que nós estamos. Tá certo? Quer dizer, eu já não nasci nela, nasci um pouco antes, mas vocês nasceram já dentro disso, né? Então, se não compreendemos esta situação em todos os seus detalhes, tá certo? E tentamos saltar direto para o mundo das ideias, então estamos buscando apenas um refúgio, um descanso, e não o conhecimento da realidade, tá certo? Então, estamos brincando de filosofia, estamos fazendo um teatro filosófico, como se faz em qualquer faculdade, e não uma filosofia de verdade. Então, quando às vezes eu gasto meses examinando a cabeça de um Rodrigo Constantino, a cabeça de um Sidney Silveira, um camarada assim, eu sei o que eu estou fazendo, tá certo? Não é que eu estou dando importância a coisa que não tem. Não, isto é a atmosfera cultural brasileira, não há outras. Se nós estivéssemos dentro de uma situação onde há um debate intelectual rico, poderoso, como é aqui nos Estados Unidos, bom, então você não vai perder tempo, tá certo? Com autores de 15ª categoria, mas quando você só tem autores de 15ª categoria, fala, eles são o seu ambiente, eles são a sua situação sociocultural, e é esta situação que você tem que compreender. Eu sei que isso é muito difícil, tá certo? Porque quando o nível o nível intelectual é muito baixo, então os fatores intelectuais, os fatores cognitivos se mesclam aos fatores da psicologia grupal e individual. Então, a simples compreensão das ideias não adianta. Você vai ter que compreender o que realmente aconteceu com as pessoas. Não só na escala individual, é claro, mas na escala social. E você tem que tentar ver, em primeiro lugar, em que medida esta manifestação específica, tá certo, de imbecilidade, de ignorância, de mesquinharia,
reflete um fenômeno social mais geral e tentar compreender este fenômeno. Esta é a nossa obrigação, tá certo? Então, nunca se trata, vamos dizer, de discutir com imbecis, mas de simplesmente analisar a situação e tentar compreender por que isso acontece. Como é que o ser humano que foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, como é que ele consegue descer tanto? E uma vez descido tanto, como é que ele faz para voltar? Tá certo? Este, na verdade, é o grande problema da filosofia, né? Se a filosofia é definida como amor à sabedoria, significa que você não está identificado à sabedoria, mas ao contrário, você está identificado à ignorância, e a ignorância tem muitos graus, tá certo? Que descem até uma profundidade infernal. Tá certo? Então o problema não é você ficar apenas, vamos dizer, você proceder como se você tivesse a posse atual da sabedoria e pudesse desfrutá-la, né? Mas precisamente ao contrário. Você está, vamos dizer, numa profundidade abissal, numa treva densa e compacta, e desde essa treva você aspira, né, a uma sabedoria, e você vai aprendendo gradativamente, né, o trajeto que te aproxima dela. Né,